Opa, boa noite, beleza? Vim aqui trazer a atividade prática de teste de unidade da aula 15 EAD, onde foram passados dois métodos estáticos, né? O primeiro método é o método reverse, onde a função ela retorna uma string invertida, então a gente dá um input de uma string, ela vai inverter essa string, e uma função booleana, onde ele vai retornar verdadeiro caso for uma string palíndroma, e vai retornar false caso a gente informar uma string que não seja palíndroma. São funções bem simples e o intuito é garantir 100% da cobertura de teste unitário utilizando JUnit. Beleza? Vou abrir aqui então. Primeiramente eu fiz duas pequenas alterações aqui nas funções, eu só adicionei a comparação se a string for vazia, aí eu vou retornar nulo no reverse, e a mesma coisa no palíndromo, se ela for vazia eu vou retornar false. Beleza? Passando aqui então para a classe de teste, eu só adicionei a lib do JUnit, né, do assert, para fazer as comparações, e a lib do JUnit teste, para conseguir realizar os testes. Beleza, aqui eu instanciei a classe de teste e fui criando os métodos voids para fazer cada teste. Aqui o primeiro teste eu comecei pela função do reverse, então passando uma string nula e esperando um resultado como nulo. É bem simples esse daqui. O segundo teste, todos os testes são bem simples, é mais alteração da passagem dos parâmetros, né? Então a segunda foi passando um parâmetro com uma string vazia e caso ele passe uma string vazia, ele deve me retornar nulo, né? Como foi aquela alteração que eu fiz no código. Na terceira eu passei uma string normal, né? Então eu passei um olá, certamente é para ele me retornar um alô, já que ele vai inverter a ordem das letras, né? Fazer o inverso dela. Na quarta, eu fiz basicamente da terceira, porém passando caracteres especiais, né? Alterando a ordem. Na quinta, basicamente a mesma coisa também da terceira e da quarta, só que passando a palavra com um espaço no meio, né? Então eu dei um espaço aqui no meio, a palavra original vai ser olá, olá, e é para ele me retornar um alô, alô. Depois, agora passando para o método do palíndromo, eu fiz um assert false, caso a palavra seja nula, né? Ele vai comparar, quando a gente passa uma palavra nula, ele certamente vai retornar para a gente um false, porque ele não é uma palavra palíndromo, não tem nem palavra. Aqui no próximo teste é passando uma string vazia, né? Que antes da alteração ele estava me retornando true, só que não tinha muito sentido, porque não é palíndromo, eu não passei nada. E aí eu coloquei um assert false, e certamente ele tem que me retornar um false caso eu não passe nada. String vazia no caso. Depois eu fiz um teste com esse palíndromo com uma palavra palíndroma, que é a radar, né? Se você inverter, você vai perceber que dá na mesma. Então ela é palíndroma e é para ele devolver um true como resposta. Depois eu fiz um teste com uma string que não é palíndroma, no caso a olá, que quando a gente inverte vira alô, então muda, não é palíndroma. E aí tem que me retornar um false. Depois eu fiz um teste com a string palíndroma maiúscula, né, em minúscula. É basicamente uma string que ela é palíndroma, porém eu só coloquei uma letra maiúscula para diferenciar. E aí ele tem que me retornar true, porque ela continua sendo palíndroma mesmo assim. E depois uma string que é palíndroma, porém com um espaço no meio. Então passei duas vezes o rasecar aqui, porém com um espaço no meio. E ela tem que me retornar que é palíndroma sim, porque se você inverter ela vai dar na mesma. E depois eu só instanciei a classe para cumprir com 100% dos testes, né? Vou rodar a classe aqui só para ver todos os testes. Aqui. Beleza. Tá buildando. Aqui build. Parsing. E beleza, rodaram os 12 testes aqui, todos deram ok. Pode ver. E para conferir a cobertura de testes, eu criei aqui como eu criei no pacote Maven, eu adicionei a ferramenta do Jacoco. O Jacoco ele basicamente é uma ferramenta para analisar a cobertura de testes, né? Ele fica aqui na pasta target quando a gente compila a classe. Ele cria um arquivinho aqui em MyReports, index.html, que a gente abre no navegador, eu já deixei aberto aqui previamente, onde ele mostra todos os nossos pacotes, né? A gente consegue ver aqui se ele foi coberto 100% os testes. E depois, quando a gente entra aqui no pacote argexample, aqui tem o main.
e ele tem aqui que foi coberto 100% todos os testes também. Então, quando a gente clica aqui em main, aqui tem todas as funções, né? Todos os métodos, na verdade, e todos os métodos estão 100% cobertos. Todas as classes foram 100% de cobertura de testes. Beleza? Essa foi a atividade que eu realizei aqui, e até a próxima.